Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje a palavra que Deus colocou foi em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: Fica-te, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam, de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse coisa dura: Pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Elias foi um profeta muito usado pelo Altíssimo em Israel. Ele era conhecido porque ele fazia muitos, através do Espírito Santo de Deus, ele fazia muitos milagres, E aqui na palavra fala que Elias, ele foi levado pelo um redemoinho aos céus, E aqui também nos fala que Eliseu, ele foi testado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi testado, porque em todo momento Elias falava para ele: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica-te na segunda vez aqui, que o Senhor me enviou a Jericó. Na terceira vez, fica aqui, porque o Senhor me levou a Jordão. E todas as vezes que ali ele foi testado, todas as vezes ele falou: Vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim eles caminharam. E ali também os profetas, a todo o local onde eles passavam, os profetas ali falavam: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E todas as vezes Eliseu respondia: Também eu bem o sei, calai-vos. Então, aqui a todo momento, Eliseu ele foi testado pelo Espírito Santo de Deus, para ver se ele estava pronto, se ele estava pronto para seguir, para virar um profeta do Espírito Santo de Deus. E ali ele foi demonstrando a sua fidelidade, ele provou a sua fidelidade a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que em nenhum momento ele deixou o Espírito Santo de Deus, em nenhum momento ele desistiu, de andar com Cristo, de andar nos caminhos do Senhor, E ali
ele foi honrado, ele foi, né? Mais pra frente vai falar que ali ele virou um profeta, né? E aqui no 9 fala que ele no 9, deixa eu ver. No 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu pediu o quê? Ele pediu uma porção dobrada. Uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Que ali ele viu o Espírito Santo de Deus através do Elias, né? Através de Elias, porque Elias foi um profeta, né? Um dos maiores profetas, né? A qual Deus deixou na terra. Foi um dos maiores profetas. E aqui também vai nos falar que coisa dura que ele pediu, né? Aí aqui Elias falou a ele, né? Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E ali ele viu a hora, o momento em que no 11 fala, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho, né? E ali Eliseu, ele glorificou o nome do Senhor, porque ele viu o momento em que Eliseu foi tomado pelo redemoinho, né? Pelo Espírito Santo de Deus, foi aonde Deus o arrebatou. Elias foi um dos, né? Foram dois que foram arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, e Elias ele foi arrebatado, ele não morreu, ele não passou pela morte, ele foi simplesmente arrebatado. Deus veio e o tomou para ele. Olha que maravilhosa essa passagem, que gloriosa passagem, que tremendo, né? Porque Elias ele foi levado por Deus e Eliseu ele foi testado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi provado e ali ele provou a sua fidelidade a Cristo. Irmãos, que Deus quer falar conosco hoje, né? Com essa palavra linda e maravilhosa, a qual Ele nos deu. Que muitas das vezes nós somos testados na casa do Senhor. Nós somos testados na nossa casa. Somos testados a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar a qual estejamos. E Deus está falando para nós, para que a gente não venha desistir. A gente não venha desistir jamais do Espírito Santo de Deus. Para a gente buscar primeiramente o Espírito Santo de Deus. Porque lá na frente, Deus nos dará uma grande vitória, né? E muitas das vezes nós pedimos algo a Deus e não é aquilo que Deus nos quer nos dar. Deus quer nos dar algo melhor, algo grandioso, né? E também o Senhor nos fala que muitas das vezes somos tentados também na casa do Senhor, né? Passamos por muitas coisas, brigas, contendas. Infelizmente, acontece na casa do Espírito Santo de Deus. Brigas, inveja por ver o seu irmão crescer espiritualmente, por ver o seu irmão crescer no ministério, né? Há muitas pessoas que invejam e querem fazer o mal, te derrubar. Mas o que Deus vem falando para mim, para você hoje, para que não venhamos desistir, porque Deus quer nos honrar, Deus quer nos honrar no local ao qual estamos. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas saem do ministério, muitas pessoas desistem da promessa a qual Deus tem para cada um de nós. E aqui Eliseu ele não desistiu. Eliseu ele persistiu até o final. E ele foi alcançado. Ele alcançou, né, aquilo que ele estava à procura, né? E
Então, que nós não venhamos desistir jamais do que Deus tem para mim, para a sua vida, né? Caso ele não conseguisse ver, significa que ainda não estava pronto para seguir o caminho do profeta. Caso visse, então sim. Aqui eu li esse pedacinho aqui para vocês, né? Ó, caso ele não conseguisse ver, significa que ainda não estava pronto. Aqui fala de Eliseu. Aqui fala que Eliseu tomou a sua capa do... Ah, não, aqui, né? Aqui. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pedes-me o que queres. Então, aqui nós vamos, vai estar explicando, né? Que caso ele não visse, caso ele não enxergasse ali, né? Significava que ele não estava pronto para receber a promessa de Deus, né? E se ele visse, ele estava pronto. E ali ele viu. Então ele estava pronto para receber a promessa do Senhor, né? Para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. E é isso também para nossas vidas, irmãos. Deus está nos testando para ver se estamos prontos. Então, por isso que eu estava falando, muitas pessoas desistem. Mas o Deus, nosso Deus está nos testando, irmãos. Ele está nos testando para ver se nós vamos conseguir, se nós vamos aguentar, né? Se nós vamos levar adiante o que Ele quer, né? Se nós estamos prontos para receber o melhor de Deus. Então Deus não quer que a gente desista jamais. Deus não quer que a gente venha a nos desviar do seu propósito, do propósito a qual Ele colocou no nosso coração. Eliseu, ele não desviou, ele não saiu do caminho do Senhor, ele não se desviou. Ele fez aquilo a qual Deus estava querendo que ele fizesse. Ele provou a fidelidade a Deus, né? Então, que a gente venhamos a fazer isso, irmãos, né? E também Deus fala, né, que aqui na palavra que uma pergunta para cada um de nós, né? Se fosse comigo e com você, né? Deus está querendo fazer essa pergunta, porque eu leio aqui, irmãos, porque Deus fala comigo, então eu vou escrevendo e ali eu vou transmitindo. E às vezes a gente esquece de algumas coisas e Deus, conforme Deus foi falando comigo aqui que eu escrevi, eu vou estar lendo e relembrando o que Deus, né, falou. Então, se fosse comigo com você, que aqui Deus fizesse uma pergunta para mim, para você, né? O que queres que eu te faça? É uma pergunta. O que queres que eu te faça? Se fosse hoje que o Senhor colocasse essa pergunta para mim, para você, o que nós diríamos para Deus? Nós faríamos que nem Eliseu? Nós pedíssemos para Deus a porção dobrada do Espírito Santo de Deus? Ou nós pediríamos outras coisas daqui do mundo, bens materiais? O que nós pediríamos? É uma pergunta a qual Deus vai deixar para mim, para você hoje. Porque aqui Eliseu, ele na hora, no momento ali que foi feita essa pergunta para ele não se hesitou. Ele simplesmente pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E ele queria ser a porção da qual Deus deu para Elias, ele queria dobrado para ele, porque ele viu algo em Elias, ele viu algo diferente, ele viu um algo lindo e maravilhoso, a qual Deus usava ele no profundo. Deus usava ele para abençoar as pessoas, curar as pessoas.
Deus fez grandes coisas na vida de Elias e ali Eliseu, ele pôde ver o que o Senhor fez na vida. Então ele pediu para Deus o dobro daquela porção. Jesus, que lindo, que maravilhoso, Senhor. Então hoje Deus quer que nós façamos isso, irmãos. Deus quer que nós peçamos para Ele. Nós pedimos para Ele porção dobrada. Ele quer que nós venhamos pedir, peça para Ele mais entendimento, mais sabedoria, para que quando levantaram algo, que ele venha a ser derrotado, que ele venha a ser cair sobre terra. Para que a gente venha ter entendimento e sabedoria quando houver algo, para que a gente não venha a desistir jamais. Por isso que na palavra do Senhor fala que nós temos que ver bem o que nós vamos falar, o que vai sair da nossa boca. Porque muito que sai da nossa boca é tanto para abençoar como para amaldiçoar. Uma palavra que sai da sua boca pode te magoar, pode magoar um irmão, pode magoar uma pessoa. E ali o inimigo vai e entra, aproveita aquela situação, entra e faz com que aquela pessoa desista. Faz com que aquela pessoa saia da presença do Senhor. Faz com que aquela pessoa desiste do que há melhor para ela, né? Do que Deus tem de melhor para ela. Faz ela desistir. E aconteceu algo comigo e eu quase desisti. Eu fiquei muito magoada por algo que foi falado. Muito magoada, me entristeci meu coração, me deu vontade de chorar. E eu fiquei pensando, mas eu não vou desistir, porque é o que o inimigo quer que eu faça, quer que eu desista. Mas eu não vou desistir, eu vou persistir que nem Eliseu persistiu. Eu quero provar para Deus a minha fidelidade, eu quero provar para Deus que Ele é na minha vida. Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu quero que Deus faça o mover sobre a minha vida. E nada o que me falar, nada o que vier vai fazer eu desistir das promessas de Deus. Não desista, irmão. Não desista, irmã. Não saia da presença do Senhor. Pode acontecer o que for. Podem tentar de todas as maneiras fazer você desistir. Mas não caia. Porque Deus vai fazer que nem Ele fez aqui, ó. Ele vai fazer algo grandioso sobre a minha vida. E aqui quando fala também que Eliseu ele foi arrebatado. É a mesma coisa hoje em dia. Ele quer arrebatar a tua casa, a tua igreja. Ele quer arrebatar a cada um de nós. Então não desista de Deus. Não desista do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que nós venhamos desistir jamais. Então não desista. Porque a promessa ela é garantida. A promessa ela é grande para mim, para você. Algo está por vir. E é muito grande esse algo que está por vir. Eu vejo algo vindo dos céus, algo vindo com os anjos vindo entregar algo tremendo para cada um de nós. Então não desista jamais do que Deus tem para mim, para você. E é isso que a palavra de Deus veio, entregou aqui primeiramente e daqui Deus está passando para cada um de nós. Amém? A paz esteja com todos. E me perdoe, irmão, se sair alguma coisa nos áudios, algumas coisas assim, é porque eu fui lendo aqui no meu caderninho, porque às vezes Deus me mostra algo e eu vou escrevendo e ali eu acabo esquecendo. Muitas das vezes, né, eu esqueço e não passo tudo para os irmãos. Por isso que eu acabei lendo aqui, deu algumas pequenas errinhos, mas Deus está no controle. Deus falou, eu creio, que falou tremendamente com cada um de vocês e primeiramente comigo. Em
nome de Jesus. Eu creio. E que a paz esteja com todos. Até amanhã, se Deus permitir.